Como não falar de magia ibérica. Nós já falamos de símbolos, nós já falamos de tantos pontos, né? Que, né, comecei lá com as Marias, depois das Marias eu fui falando de como nós íamos fazer oferendas, depois de oferendas, banhos, e vamos dando continuidade. E dentro desse caminho tem algo que é extremamente importante e que é a grande marca mesmo delas, mediante a não só encantar, não só seduzir, né? Mas também mostrar o quanto que, através, não é, das combinações, dos conjuros, o quanto que nós podemos, eu não diria, induzir mesmo a palavra, induzir as mudanças, não é? Fazer com que aromas, cheiros e tudo isso eles tragam para as pessoas o quê, não é? Aquilo que nós realmente desejamos que se chegue até elas. Então, quanto que esses aromas, porque assim, nós já estudamos dentro da magia cigana, nós já estudamos dentro da bruxaria, nós já estudamos, mas vocês sabem, essas mulheres adoram surpreender a gente, e elas trazem algo que é sempre muito legal, não é? Falando sobre aromas, falando sobre essa arte do encantar mesmo, através dos cheiros. E por que ele é importante, né? Gente, nós estamos falando de uma época em que o banho era algo assim que era meio restrito. Então, ter aromas, ter cheiros que eles fossem encantadores, era uma arte que ia atrair aquilo que se desejava mesmo, né? Então, você fala, puxa vida, é algo assim que era para ser, não é algo extremamente atrativo? Sim. Sim, hoje nós temos, né? Nós podemos, nós temos água, nós tomamos banho, usamos sabonete, nos trocamos, somos sempre asseadas. Então, esse cheiro, nosso cheiro sempre é muito bom, não é? Naquele tempo não era assim, não, gente. Então, quem podia sim se assear e ter mais um cheiro que pudesse ali manipular através dessas ervas e chegar num ponto tão importante, olha, era sensacional. Então, até por isso que tantas ciganas, quantas bruxas, e agora nós vamos descobrir essas sacerdotisas da Península Ibérica, por que esses aromas eram tão importantes. Não é só, né, trazer o bem-estar, o cheiro, não é só isso, não. Então, vamos descobrir. Então, olha que coisa linda. Na Península Ibérica, onde o sol beija as terras ancestrais e o vento sussurra histórias antigas, e é exatamente isso, há uma magia que permeia cada pétala das flores, que dança ao ritmo das estações. Olha, não podia ser mais poético, não é? E nesse cenário mágico, os aromas da magia ibérica ganham vida, celebrando a rica tradição floral que tem raízes profundas nessa região. Então, nós vamos falar de... Eu escolhi 7, vamos dizer assim, 7 flores que florescem, não importa em que parte, tá bem? Se é no norte, se é no sul, se é no oeste, se é no leste, não importa aonde que ela floresça. O que importa é que qual é o fundamento que ela traz, o que ela traz ali de diferente dentro desse caminho. E por que que eu não quis, por exemplo, só pegar as flores do sul ou as flores do norte? Porque quando nós estávamos estudando os símbolos eles fizeram o que com a gente? Às vezes a gente estava com símbolos que estavam no sul, daqui a pouco a gente encontrava um outro caminho lá no norte, e aí você fala, meu Deus do céu, por que isso foi para lá? E o que acontecia o que acontecia quando a gente era jogada para o norte? E eu conto para vocês, era encontrado uma cidade, ou um local, teve um dos pontos dos símbolos que nós fomos para uma cidade que era chamada Cidade das Bruxas, da qual tem uma gruta. Essa gruta foi aberta para visitação, aonde elas faziam os círculos. Até hoje eles conseguiram guardar tudo isso. Então, isso era contando realmente a parte dessa história. Mas eu tenho que entender também que, mesmo estando ou no sul ou no norte, tinha uma migração. As pessoas migravam de um lado para o outro, até para fazer a sua parte comercial, a sua parte de
levar os seus caminhos e escolher até lugares aonde poderia ser mais próspero para ela. Então, tudo isso, esses conhecimentos iam andando. E não esquece, né, gente? Vem as influências dos outros lugares e, de norte a sul, vira realmente excelentes caminhos que você fala, nossa, como é importante a gente olhar não só as cidades, o seu crescimento, mas por que ali tinha esse polo tão importante. E com isso, elas vão aparecendo ali no meio desses caminhos, para trazer esse bem-estar, essa alegria. Então, ó, cada flor tradicionalmente cultivada nessas terras carrega consigo uma história única, uma essência que de tão familiar quanto misteriosa. Então, desde as vibrantes rosas vermelhas que adornam os jardins dos palácios, até as modestas violetas que escondem sua beleza nas encostas das montanhas. É exatamente isso, tá? As rosas vermelhas, que elas são a grande marca mesmo dentro desse caminho, mas tem umas violetas aí que fazem parte lá, não é, que nascem lá nas montanhas, e qual a influência de tudo isso? Então, uma violeta que nasce na montanha, né, nós vamos falar um pouquinho qual que é ali, que essa violeta ela traz, mas a violeta, ela está numa montanha, apesar de ser uma rosa, ela tem uma influência total do elemento terra, ela veio para trazer estabilidade, ela traz ventos, não é, mais úmidos e frios. Então, tudo isso, ela vai servir também para quê? Dentro desse caminho, dentro de uma combinação. Então, é algo assim que é para a gente, opa, não é? Isso vai fazer a diferença da onde que ela saiu, da onde que ela está realmente. Então, por quê? Porque a influência do local, junto com o ponto cardial, e claro, o que tinha ali? Ah, é montanha? É vale? É rio? É água? É jardim? O que é aquilo? Então, isso traz uma característica ali diferente, e isso também vai caracterizar como nós vamos usar esta rosa ou outra flor que vem aqui pelo caminho. Então, olha só, no entanto, a combinação das 7 flores meticulosamente selecionadas, né, que dá vida a um perfume verdadeiro, mágico e único, com o alquimista hábil, perfume ibérico mistura os aromas das flores em uma sinfonia perfumada, capturando a essência da terra, do sol, do mar, que molduram essas terras aí, né, ao longo dos séculos. Então, vocês falam assim, puxa vida, não é? O que são essas 7 essências? Eu me dispus a fazer o seguinte, eu me dispus e pensei dessa forma, nós vamos conhecer essas 7 flores. E eu me dispus a falar de cada uma separadamente. Por quê? Porque ela é única por si só, mas ela, dentro de uma combinação, o que ela vai ali exercer? Se ela é a nota olfativa principal, se ela é a do meio, ou se ela vai ser a de fundo, o que ela traz dentro desse caminho? Porque são 7 essências e como misturar tudo isso para que não fique algo que você fala, nossa, é muito cheiro num lugar só. Mas, ao mesmo tempo, não é? Se a gente não quer algo tão forte, nós podemos trabalhar com as tinturas. E depois das tinturas, escolher qual que vai ser aí a nota olfativa principal do nosso perfume. E, com isso, trabalhar com essências para trazer, né, esse cheiro que você fala, deu a característica que eu precisava e a cara ao meu perfume. Então, olha, o perfume resultante é mais do que apenas uma fragrância. É uma experiência sensorial que transporta aqueles que sentem para os campos dourados de Andaluzia, para as florestas verdejantes da Galícia e para as planícies ondulantes do Alentejo. Olha, gente, é realmente, olha, está no sul, sobe para o norte, vai na divisão, não é, entre Espanha e Espanha e Portugal, e aí você fala, nossa, que caminho é esse, não é? É o caminho que é para despertar, ó, os sentidos e evocar memórias há muito esquecidas. Então, conectando o passado com o presente de uma maneira única e poderosa. Então, esse aqui vai ser, talvez, assim, que ainda elas não falaram do resultado final, aquele perfume que às vezes a gente tende e precise trabalhar
com uma memória da qual ela precisa ser ressignificada, não é? Porque muitas vezes nós trazemos memórias que precisam ser ressignificadas para que tenhamos, né, caminhos livres, prosperidade, quebrando crenças e seguindo em frente. Quando elas falaram que eram aromas que viriam, eu fiquei assim, eu até falei aromas, mas eu gostei, aromas. Falei, tá, mas o que tem ali de diferente? A primeira foi essa, tá? Vamos estudar separadamente. E depois, o que nós podemos fazer isso? E agora eu estou contando para vocês. É uma conexão mesmo, passado-presente. Então, é um perfume que vai ser usado muito em ritual, mas também de uma forma individual. E assim, ó, os aromas não são apenas produtos do solo fértil e do clima benevolente. Eles são resultados de séculos de tradição, devoção e amor pela terra. E quando se misturam nas mãos, o que vai acontecer? Eles se transformam em algo verdadeiramente extraordinário, um testemunho da beleza e da magia. Então, o que eu posso dizer para vocês aí? Vamos, né, conhecer aí as 7 flores dessa magia ibérica, para que nós possamos trabalhar este caminho, e vocês vão ver, mas eu já vi todas elas. Ótimo, porque eu vou falar assim para vocês, nós vamos somar aí alguns conhecimentos, e com isso, até também, não é, tirar de nós alguns conceitos, não é, que muitas vezes a gente já coloca, né, ali, um conceito, um caminho, e aí você fala, puxa, como eu quebro esse conceito, como eu chego ali e eu coloco tudo isso dentro de um caminho. E aí eu falo para vocês, vamos descobrir, vamos aprender com essas nossas queridas aí, porque elas são espetaculares. E com isso você fala, meu Deus, da onde que elas estão tirando? Ó, nem imagino. Mas vamos descobrir? Eu quero descobrir, porque elas são demais. Então, bora. Queridas, então vamos falar dessas 7 essências. Vou falar assim para vocês, tá? Nós conhecemos, não só por causa da bruxaria, não só por causa da magia cigana, perfumaria cigana, essa forma aí artesanal. Não só por isso. E até mesmo por conhecer ervas, tá? Não só por isso, não. Mas ele, como eu disse para vocês, elas têm um olhar diferente. Elas sempre vão nos surpreender com alguma coisa. Então, olha só. Na magia ibérica, 7 flores, ó, tem um significado energético profundo e uma função mágica específica. Cada uma delas, ó, trazendo consigo a sua essência única e que, olha, contribui para equilíbrio e harmonia, ó, do universo. Aqui estão, vamos falar delas, as 7 aí, que é muito bacana. Então, ó, se eu não colocasse rosa vermelha, não existe, até porque quando a gente, né, no Castelo da Padilha, gente, é mais ou menos uns 20 metros de jardins, de roseiras. É bastante. E elas florescem. Eles fizeram, até para proteger, uma cerca viva, sabe? Gente, é espetáculo. E é como está no texto mesmo. Sempre vai ter rosas vermelhas nos castelos. Então, eu só não lembro de Versalhes, mas devia ter também. Mas nos castelos vai ter, e por que disso? Então, qual é a função? A rosa vermelha, despertar esse amor, essa paixão, principalmente a vitalidade. A função energética dela, fortalecimento de relacionamentos amorosos, atraindo o amor e o romance, e promovendo a autoestima e a autoaceitação. Vocês sabem que por causa da rosa vermelha, os perfumes, tanto com as bruxas quanto com as ciganas, a rosa vermelha sempre teve ali o seu papel de trazer realmente toda essa atração e todo esse caminho. Eu confesso para vocês que eu gosto muito da combinação rosa vermelha com hibisco e gerânio. Eu gosto mesmo, eu acho essa combinação melhor até do que só rosa vermelha. Rosa vermelha, às vezes, eu acho um pouco enjoativo, mas eu gosto de que tenha ali essa pitada. E eu tenho, assim, como eu vou dizer assim, eu gosto de um pouco na contramão, não é? Então, eu gosto de, vamos colocar assim, rosas que muitas vezes não fazem parte do cotidiano, mas eu tenho que lembrar que faz parte de um lugar. Então,
Vou trazer aí para vocês. Bora para os lírios. Lírio branco, não é? Que significa pureza, inocência e transcendência. Qual é a função mágica dele? Ó, purificação espiritual, elevação da consciência e conexão com os planos superiores. Eu diria o seguinte para vocês, tá bem? Elevação da consciência para elas que trabalhavam com essas misturas. E, claro, conexão com os planos superiores, por quê? Porque assim ficava mais fácil não só receber as mensagens, mas decodificar tudo aquilo que chegavam até elas, tá bem? Pureza e inocência, eu vou dizer assim para vocês, nas crianças. O restante ali, gente, não dá para fazer, né, algo assim. Nossa, ela é muito ali, não percebeu ali, não. Mas, às vezes, a gente tem que passar uma impressão de que somos o quê? Ingênuos, que não entendemos as coisas. Então, bora lá, né? Cravo amarelo. Gente, essa foi uma surpresa para mim. Porque o cravo amarelo, que significa alegria, prosperidade e otimismo, normalmente a gente trabalha bastante com o vermelho, não é? E com o branco. E aí surge o amarelo na parada, que eu achei sensacional, tá bem? Porque a função dele é atrair, né, prosperidade material, afastar energias negativas e promover a felicidade e a alegria de viver. Extremamente específico. E é algo que nós ainda não tínhamos trabalhado com esse cravo amarelo, que já tenho certeza que vai dar dor de cabeça para a gente, mas ele traz uma função extremamente específica. E vocês sabem que eu tive muita vontade de juntar cravo amarelo, ali, girassol e calêndula, para ver que resultado dava. Verdade, gente, para ver que resultado dava, como é que era essa promoção dessa prosperidade material. E como o cravo ele tem um cheiro que é bem sutil, o girassol ele não tem cheiro, e a calêndula que se destaca um pouquinho mais. Eu poderia colocar qualquer cheiro ali, qualquer cheiro ia ficar ótimo. Então, dentro disso, como que eu posso aí trabalhar tudo isso? Então, bora lá, vamos continuar, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Margaridas brancas, não é? Que é outra florzinha aí que também você fala, não é, ela não é um negocinho simprinho, vamos colocar assim? Ela não é simprinha? Mas olha só, ela traz exatamente isso, simplicidade, pureza e renovação. Então, ok. E a função energética dela, renovação espiritual, limpeza energética e trazer luz para situações que são obscuras. Vocês sabem que dessa da rosa das margaridinhas brancas, eu nunca tinha ouvido falar. Então, seria bacana a gente até colocar ali em algumas situações, ou até mesmo trabalhar com a rosa mesmo. Puxa, aqui está um momento, ou numa mandala, ou até mesmo extrair mesmo esse extrato da margarida e trabalhar um perfume que possa ir nas nossas velas. Vocês imaginam, já que ela tem que trazer luz em situações obscuras, se a gente trabalha perdrô com ela, perdrô, que é para clarear todas as coisas, e ela também clareando tudo isso, então, perdrô, a gente precisa de 6 dias quando a gente ativa perdrô. Imagine junto com margaridas brancas, quanto que eu poderia de trazer de clareza dentro de uma situação ou dentro de um pedido? Não é? Coisas para a gente ativar e ver qual vai ser o resultado disso aí. E aí, ó, as benditas violetinhas roxas, né? Vocês viram que são flores que normalmente a gente não... Eu diria assim que parece Maria sem vergonha, né? Dá em qualquer lugar. Mas elas são fáceis de achar, com exceção do cravo amarelo. Então, vamos lá. Violeta roxa, que energeticamente ela traz intuição, espiritualidade e proteção. A função dela é sim. É isso mesmo? É sim. Função mágica: fortalecer a intuição, promover a comunicação com o plano espiritual e proteger contra energias negativas. Perfeito isso. Perfeito. Então, dentro desse caminho, talvez, não é, fazer um perfume para, não é, promover a comunicação com o plano espiritual, como eu posso trazer isso para todo um ambiente e fazer com que, através de uma meditação, e aí eu transcendo os planos e vou em frente,
como eu disse, vamos aí, vamos para o nosso laboratório de alquimista fazer ali as nossas magias. Girassol amarelo. Bom, girassol, gente, eu acho que trabalhar para fazer uma poção prosperidade não usar girassol, para mim, às vezes, né, tá faltando alguma coisa. Então, eu acho que é um dos primeiros elementos. Eu já compro junto com a rosa amarela, sempre tem um girassol lá. Então, ó, vitalidade, crescimento e sucesso. É isso mesmo? Claro que é. Mas antes de qualquer coisa, eu sempre penso no girassol como ele seguindo realmente a luz do sol e brilhando. E eu, no conjuro, eu coloco isso, tá? Então, olha, que a luz do sol faça com que você brilhe e apareça muito, não é? Porque aonde o sol bate, clareia tudo. E é isso que nós queremos, que tudo fique o quê? Claro, pleno. Então, a função mágica: atrair sucesso e prosperidade em empreendimentos, promover o crescimento pessoal e trazer luz para os momentos de escuridão. Ótimo, mas nós temos outro ponto ali que também clareia pontos obscuros. Então, se eu combinar essas duas e pensar em um quartzo transparente dentro da minha poção mágica, o que poderia fazer? O que eu estou trazendo para vocês, estimulando e dando ideias, é exatamente o que, para mim, vai ser o caminho. O caminho de não só fazer testes, mas ter poções das quais você viu essa combinação e isso, como você sabe a função energética, agora combina isso com isso. Aí você fala, puxa, mas ficou sem cheiro, escolhe o cheiro e coloque, porque isso nos dá a liberdade de trabalharmos exatamente com a essência da qual aquilo potencializa mais um pouco o que nós queremos. Perfeito? Então, isso para mim me deu liberdade de trabalhar, liberdade de combinar as coisas. E tudo isso você fala, puxa, não tem limite? Não tem limite. Ó, o único que eu, às vezes, vou dizer assim para vocês, assim, jasmim eu gosto, né? Eu gosto um pouco, sim. Eu gosto mais de uma outra essência, sabe? Mas o jasmim, ele tem o seu porquê aqui e, né, eu prometo para vocês que eu não vou fazer jasmim. Não, não, não. Vamos lá. Jasmim, pureza de pensamento, sensualidade e espiritualidade. Função mágica: fortalecer a espiritualidade, promover a paz interior e atrair harmonia em relacionamentos. O jasmim, onde ele está, ele faz isso? Faz sim, tá? Onde ele está. Às vezes você faz um aromatizador de aromas mesmo, de jasmim, não é? Que às vezes a gente fala, tem que fazer um pouquinho mais leve, porque o jasmim, às vezes ele enjoa, né? Então, você fala, puxa, mas ele traz isso. Vocês sabem que quando nós trabalhamos com jasmim, cartas, e se você realmente, olha, não vou comer carne vermelha, vou ter uma boa noite de sono, e você quer trabalhar tudo isso, isso vai longe, tá? Isso realmente vai longe, ganha outra dimensão e é outro caminho dentro da nossa jornada. Então, fica aqui a minha dica, porque o jasmim ali, ele traz ali toda essa conexão e é muito, muito bom. E, ó, à medida que nos envolvemos com os aromas e significados das 7 flores da magia ibérica, somos, né, lembrados da riqueza e da profundidade que existe no nosso mundo natural. Aí vocês perguntam para mim, nós vamos trabalhar com 7? Eu vou falar assim para vocês, eu estava pensando em acrescentar mais 2, mas eu falei assim, a intuição foi 7, então vou continuar com 7. Mas se no meio do caminho elas permitirem, eu vou acrescentar mais 2, porque eu acho que vai ser aquelas 2 que dão as ligações das quais nós precisamos. Tanto podemos trabalhar com perfume vamos dizer assim, essas 7 flores, como podemos trabalhar com uma, com 3, com 5. E aí vocês falam, por quê? Não, você agora, quando a gente começa a aprender e a combinar esses aromas, o que acontece? Você começa a ter essa liberdade de chegar àquilo que é excepcional dentro do caminho, não é? É você entender que aqueles aromas, eles podem ir além muito mais. Mas, o que é o importante aqui? Seguir o significado mágico e energético, para que a combinação, ela seja aí
plena e que leve isso a outro patamar dentro do nosso caminho. E, ó, cada flor traz consigo não apenas uma fragrância encantadora, mas também a história e sabedoria antiga do poder espiritual. Então, isso nós temos que respeitar à risca mesmo. Puxa, então, não é? Falando aí das rosas vermelhas. Se eu pensar dentro da magia ibérica e pensar em Marie de La Jeunesse, lembra quando nós estudamos Medicina Secreta dos Ciganos? Na Medicina Secreta dos Ciganos tinha Marie de La Jeunesse, que ela fazia o extrato de rosas, tanto para ela quanto para os boticários. Então, ela extraía. E quando ela extraía, ficava com a parte dela, ela desenvolvia, a partir ali daquele extrato, ela fazia os perfumes para as suas clientes, os perfumes de amor para as suas clientes. E a base eram rosas vermelhas. Todo esse olhar, a gente fala, puxa vida, há todo um respeito, um conjuro, fazer ali o olhar para a lua, acrescentar aquilo na hora certa. Vocês sabem que fabricar um produto artesanal não é só extrair os aromas, é a gente seguir a fase da lua, não é trazer aquilo no momento certo, colocar no vidro, deixar ele passar pelo processo de maturação, depois colocar ali as gotas que a gente coloca e ir montando todos esses processos. E quando ele termina, nós temos realmente algo que é muito único mesmo. Às vezes eu até diria para vocês, nossa, às vezes a pessoa fala, puxa, ou ele fica muito bom ou ele não fica, né? Não fica às vezes tão cheiroso, vamos dizer assim, tão cheiroso, talvez para o nosso aroma, o nosso olfato, mas mágico ele vai estar. Então, é só usar. Por quê, ó? À beira de um novo curso, que eu estou aqui convidando vocês, não é a mergulhar nesse universo junto comigo, então, e a gente desvendar esses segredos junto com elas, que eu posso dizer para vocês, o olhar delas é completamente diferente do que nós já vimos com as ciganas, que nós já vimos com as bruxas, e agora vem elas. Todas elas são, sim, sacerdotisas, mas todas elas viveram e olham para os elementos de forma completamente diferente. E agora nós vamos ter um olhar dentro da magia ibérica, um olhar de levar para aquela mulher, né, aceitação, autoestima, beleza, empoderamento, e trazer para ela, através dos aromas, esse novo olhar, não é? Esse novo caminho. Ó, que esse novo começo seja marcado pela inspiração que encontramos na natureza e pela conexão que compartilhamos com o mundo ao nosso redor. Isso tudo sempre traz muita inspiração, muita mesmo, desde o vidro que nós vamos usar até o que nós vamos desenvolver com tudo isso, né? Como que vai ser a marca de tudo isso e todo esse caminho. Então, tudo isso, gente, é extremamente importante aqui no caminho. Então, que elas tragam, que a frase final aqui, ó, que as 7 flores da magia ibérica nos guiem nessa jornada, iluminando nosso caminho com a sua sabedoria ancestral. E nos lembrando que a magia que reside dentro de nós e que possamos aprender com a beleza e a simplicidade das flores, cultivando amor, prosperidade e harmonia em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Isso é bem importante mesmo, né? Porque muitas vezes, eu até entendo quando essa frase que foi colocada aí no final. Muitas vezes você está no momento que você pode estar sofrendo até uma violência. E nós sabemos que às vezes um aroma, ele pode entrar naquele momento e começar, não é? A pessoa a inalar e começa a ela a se acalmar, a pensar de outra forma. Ah, puxa, não, pera, estou tomando uma atitude, uma nova forma, um caminho. E muitas vezes a sua principal intenção é ela ser completamente ali, o quê? Quebrada, desestimulada, e nós conseguimos ali. Muitas vezes, até quando nós estudamos as pedras, por exemplo, que eu sempre incentivei vocês a ter pedras
Ó, coloca pedrinhas no banheiro, coloca na sala, coloca nos locais onde as pessoas passam, onde tem um lugar que é mais agitado, para que as pedras possam fazer, né, a limpeza energética e também trazer a paz e a calmaria para que aquele ambiente ele fique equilibrado. Os aromas, eles vão fazer esse papel, sim, esse papel de trazer, não é, e induzir aquilo que é o objetivo ali, que pode ser atração, pode ser prosperidade, pode ser caminhos, mas lembre-se, a magia reside dentro de você. Não esqueçam jamais disso. Nós vamos aprender a manipular. E dentro dessa manipulação, o conjuro é seu. Então, essa doação é sua, para poder fazer com que tudo isso tenha aí o movimento necessário e as metas alcançadas. E, ó, cada uma dessas flores é valorizada não apenas pela sua beleza, e claro, fragrância, né? Mas também por sua capacidade de canalizar energias específicas e manifestar intenções mágicas. Quando combinadas, essas 7 flores criam essa sinfonia perfumada que eleva o espírito e desperta a magia que reside dentro de cada um de nós. Coisa linda, não é? É inspiração pura isso aqui. E claro, né? Aonde tem cheiro bom, gente, não fica espírito ruim. Então já pensa nisso aí também, tá bom? Aonde tem cheiro bom, não fica espírito ruim, não fica coisas ruins. E com isso, o que que eu posso ir além? Não é? O que que eu posso ainda crescer, progredir? Eu até entendo, sabe, quando essas mulheres se perfumavam para, puxa, eu vou ter que me deitar com uma pessoa que eu nem gosto dela, então, muitas vezes, estar perfumada seria uma forma de trazer para aquela pessoa, para que ela não seja agressiva para comigo, não é? Ela me trate ali com delicadeza e que eu não sofra nenhum tipo de agressão. Isso para mim faz todo sentido, tá? Ter algo assim e ele ser ali algo que faça com que aquilo gire, né? Eu até acredito que muitos das notas olfativas, elas traziam sim diversão, prazer, prosperidade, não é? Autoaceitação e caminhos, mas diminuir a violência, diminuir as agressões, não é? E fazer ali daquilo que se foi buscar algo que seja satisfatório. Dentro desse olhar, não é? Que é tão um olhar que você fala, puxa, então, através de um aroma e de um cuidado que eu posso ter, eu posso até me preservar de violência? Eu diria que sim, para vocês. Eu diria. E tudo isso combinado com a sedução, não é? Então, fazendo com que eu não quero estragar isso, que ficou tão bonito. Eu quero que ter o melhor desses dois mundos. E é isso. Dentro de todo um sofrimento, de um caminho, achar, né, refúgios para que possa se trabalhar e aceitar coisas que muitas vezes eu não poderia mudar. Eu acho esse caminho dos aromas muito deste olhar. E vamos dar aí essa olhada e essa caminhada dentro desse caminho aqui, tá bom? Minhas meninas.